isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Que dia que ele não nos ampara, não existe. Quando nós entramos na presença do Senhor, ele vem. Então é isso que você tem que buscar na sua casa, na sua vida, este momento a sós com ele, porque é aí que ele te dá força. E é bem isso que nós vamos estudar hoje, sobre a graça de Deus, porque quanto mais você tiver conhecimento, revelação da graça de Deus, mais você vai ter as bênçãos de Deus em abundância na sua vida. Resposta de todas as orações, todas as coisas encaixadas, mas, obviamente, que nós vamos ter perseguição e ataques do inimigo, porque estamos aqui no território dele, mas nós estamos tomando posse do nosso território, tá? Que foi entregue a ele. Então, nós vamos enfrentar o inimigo com o poder de Deus, não é com a nossa fraqueza, deixando para lá. Muitas vezes nós ficamos passivos. Os cristãos ficam passivos porque não creem, não têm revelação do que é este poder que está dentro de nós. Existe um poder dentro da sua vida, habita aí. Não é que você vai ter que fazer tanta coisa para você ter esse poder. A religião diz, não, você nem tanto. Você já jejuou quanto? Você já fez quanto? Não é por obras, não é por quanto, já está. Foi no dia que você nasceu de novo. É muito mais simples. É só você se posicionar no seu espírito. Por isso, leia a Bíblia, para você saber quem você é. É através da palavra de Deus que você encontra Jesus. É através da palavra de Deus que a unção é liberada. É através da palavra de Deus que nosso Deus e Pai Celestial está nos ajudando, está nos abençoando em Cristo Jesus, fazendo acontecer tudo o que estava no plano dele para nós. Então é maravilhoso. Veja, comece a mudar, sabe aqui, essa sintonia que estava errada aí dentro, que foi programada com o modo que você foi criado, na escola que você foi, os amigos com quem você andou, os seus familiares, onde você trabalhou, onde você frequentou, tudo isso codificou um pensamento que é completamente diferente do pensamento de Deus. Então isso tem que ser mudado. Vai ter que virar essa chave, mas é através da palavra de Deus. Quanto mais você ler a palavra, não tenha preguiça de ler. Leia porque há poder nela quando você começa a prestar atenção e receber. O Espírito Santo está trabalhando aí, mas você tem que dar condição para ele fazer. Não é que você vai dormir e ele fica fazendo coisa enquanto você dorme. Ah, que beleza, né? Não, então, mas não é assim. Porque ele fez a parte dele, agora você faz a sua. Que é essa entrega. Você vai receber a vontade de Deus, a visão de Deus, esse querer dele. Você vai receber o que ele tem para você, que você nunca imaginou, que é o melhor. Por quê? Não conhece o melhor de Deus. Nós só vamos conhecendo conforme vamos tomando posse daquilo que está dentro de nós. Amém? Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. É isso aí. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia. Vamos sentar, boa tarde a todos. Deus abençoe o seu coração, porque nós viemos aqui para termos comunhão com a palavra de Deus através do Espírito Santo e comunhão conosco, um com o outro. Nós não estamos aqui para andarmos que nem desconhecidos, absolutamente. Nós somos uma família, não esqueça isso. Que você e eu pertencemos à família de Deus. Está escrito lá em Efésios, olha que legal. Deus é o nosso Pai, nós somos uma família. Então, a nossa família precisa estar ajustada, alinhada. Então, a gente vem na igreja para exercer esta comunhão com a família. Por quê? Quando a família está longe, perde um pouco aquele laço, porque você já não sabe mais do dia a dia da família, você largou, já desinteressou. Nossa, é legal, mas você não tem muito aquele laço firme. Então, gente, a igreja, uma das coisas da igreja é essa.
formar laço nos membros da família, porque a gente vai se confraternizando dentro da igreja, um com o outro, um boa tarde, um bom dia, um abraço, né, uma saudação, um olhar, tudo isso é importante. Isso cura, porque nós temos unção, sai de dentro de nós. Então, nós vamos exercendo isso, praticando, é maravilhoso. E por isso que a igreja é importante, né? E quanto à questão aí de Covid, foi meio constrangedor, porque foi uma obra maligna de Satanás, inventada, exatamente inventada, tá? Que ninguém quer que fale sobre essa invenção, mas e pior que acho que 90% dos cristãos acreditam que aquilo é realmente foi a pior coisa que aconteceu no mundo. Foi a pior coisa que o diabo fez nesses últimos tempos, ele que fez isso. Fez coisas mentirosas, traiçoeiras, matando pessoas, que era esse o golpe dele, e aí com isso as pessoas ficaram com medo, mais ainda uma das outras. Ninguém pode tossir, ninguém pode espirrar. Não pode. Sabe, ninguém pode dar uma tossidinha que já pensa no Covid. E daí? Você teve Covid, morreu? Você tá aí, meu filho, não tem nada a ver. Não, mas você está acreditando no Covid, no diabo. Gente, para com isso, crê em Jesus. Maior é o que está dentro de você, para com essa mania de doença. Essa neura, isso é neura. Porque Jesus te curou, você não conhece a Bíblia. Você não sabe quem está dentro de você. Você não tem noção, porque você anda na religião. Que amanhã eu vou falar sobre isso. Você tem que ficar firme na cura, você tem que ficar firme naquilo que está dentro do seu espírito. Por isso que você lê a Bíblia, para você entender Paulo explicando. Paulo, ele que entendeu tudo sobre a graça. Como é que ele entendeu tudo sobre a graça? Ele ficou 3 anos na Arábia, sozinho, com Deus, orando em línguas, e o Espírito Santo, e o próprio Jesus ensinando tudo para ele. De tudo que ele estudou na lei, que ele era um fariseu, estudou na escola de Gamaliel, a melhor e a maior do mundo, a especial. Ele seria o substituto de Gamaliel, por tanto que ele sabia. Ele era mesmo o máximo nessa parte. Então, aí Jesus pegou todo o conhecimento que ele tinha, teórico, e foi mostrar para ele, agora na nova aliança, o que aquilo queria dizer e ser. Então, ele veio nos ensinar sobre a graça. Paulo entendeu muito sobre a graça. E o próprio Jesus precisou lembrá-lo, depois que ele escreveu tudo. Ei, Paulo, a minha graça te basta. Tá? Então, a graça de Deus está no nosso coração. Isso vai mudar a sua visão. Você tem que sair dessa, sabe assim, que você é o condenado. Você é a condenada, sabe? Você é o sofredor. Você, sabe, tá para baixo. E, sabe assim, ninguém me quer, não vou contar, ninguém me ama, não vou. Mas, gente, tá fora esse negócio. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. As coisas que acontecem na sua vida, o diabo põe uma lupa desse tamanho para você enxergar o que ele mente para você. Você tem que entrar na palavra de Deus, que o Espírito Santo é que mostra a verdade. Porque ele é o Espírito da verdade e ele habita no seu coração. Quanto mais você orar em línguas, mais você vai entender a palavra. Você tem que orar demasiadamente em línguas para você entender a Bíblia, para ela fluir na sua vida, para você ter revelação, isso é o máximo. Então, nós precisamos da palavra de Deus para nós entendermos o que é a graça. Viver na graça é viver na glória de Deus. Não é para você viver em punição agora. Guerrear é outra coisa. Estamos em guerra. Nós estamos em guerra constante, diária, com o nosso inimigo. Mas é para nós vencermos, porque a vitória já nos foi dada. Então, nós vencemos com a fé. Graça você só adquire com a fé. Você só toma posse da graça com a tua fé em Cristo Jesus. Ou seja, no que a Bíblia diz. Cristo Jesus é a palavra. Então, ele não é uma figura, você não precisa ver o vulto de Jesus ou a face dele, não precisa ver isso. Você tem que crer no que a Bíblia diz, o Espírito Santo vai te revelando. Por isso que você lê com calma, para você ir entendendo, primeiro aqui recebendo. Óbvio que tem que entrar por um lugar esta palavra. Então, você tem a sua alma com a sua inteligência, com a sua percepção. Aí você está lendo, mas você começa a pensar nisso. Vai pensando, trazendo isso para a sua memória, para a sua mente.
que vai acontecer? O Espírito Santo vai te trazer a revelação e vai colocar isso no seu espírito. Quanto mais você pensar, é Ele que põe no seu espírito. Aí você tem a fé que move montes, que Jesus falou que é para você tirar um monte da tua vida, que é para você tirar o problema, é você, Jesus falou. Não ele falou isso? Se você na sua oração disser para este monte, para o seu problema, levando daqui lanche para lá, ele te obedece. É para você tirar o problema da tua vida. Deus não vai tirar. Isso é graça que você recebe, mas você tem que ter o conhecimento. Só o conhecimento não resolve, tem que ter ação junto com o conhecimento, porque dentro do conhecimento está o entendimento. Você conheceu e entendeu. São duas coisas que o Espírito Santo tem que te ensinar. Já estou dando uma visão geral, quando a gente for ver a palavra, vocês já vão entender melhor. Então, o Espírito Santo é que vai fazer você viver o que está no seu espírito. Senão não teria condição, meu amigo. Porque não é com o intelecto. É uma vida sobrenatural. Primeiro tem que estar dentro de você. Esta palavra cria uma imagem, cria uma figura, que nem um quadro. A palavra de Deus cria uma figura. Por exemplo, de cura, digamos. Cria uma figura, uma imagem de cura, ou de o que você precisar, seja o que for. Porque a palavra de Deus faz isso. Ela vai criando isso porque você ora em línguas. Porque você medita na palavra. Então é importante. Porque o pior são as pessoas, os cristãos, que ficam passivos, porque eles não têm ação de guerreiro, porque eles não têm a revelação da palavra. Eles andam só na mente, não é para andar só na mente. A mente é o começo. É óbvio que você tem que ler, saber o que você está fazendo. Depois o Espírito Santo vai fazer aquilo viver, se tornar vida, que é Deus. Aí que você vai mudar. Tua cabeça, o teu jeito. E o próprio Deus vai falar, você não pode fazer isso. E você está tendo este problema porque você pensa errado. Você está com a atitude errada, pensamento errado, conceito errado, visão errada. Por isso que não acaba o problema. A hora que você entender o que você tem que fazer, o problema resolveu. Então, olha, é bárbaro. Você tem que ouvir Deus. Essa que é a chave. Mas você vai aprender a ouvir Deus. Não é nada de ouvir uma voz que vem da nuvem, porque nem todos ouviram a mesma coisa. O próprio Deus falou na nuvem, este é o meu filho amado, em quem eu ponho todo o meu amor nele, é esse aí. As pessoas ficaram com medo, acharam que era o trovão que estava falando, ninguém, sabe, nem todos creram que era Deus. Então, não é com essa voz, Esther, ela existe, mas é muito raro Deus operar com essa voz. Ele age dentro de você, você tem que ter intimidade com Deus para você saber o que Ele está falando. Para Ele poder te guiar. É assim que Ele guia. E aí o seu problema vai ser resolvido. Você não acha o máximo? Mas tem que criar essa imagem lá. Não é difícil. Não é. É você se basear na palavra de Deus, tá? Então, gente, não tem modelo humano para nós seguirmos. Existe testemunhos, mas nem os testemunhos também não resolvem a vida. É lindo o testemunho, mas se testemunho resolvesse a vida, todas aquelas pessoas que foram atrás de Jesus teriam sido salvas, inclusive Pilatos. E até Paulo, porque ele andou lá indo nas pregações de Jesus. Ele conhecia a pessoa física de Jesus. Ele conheceu, por isso que ele fala aqui agora, a gente não vê mais na carne, agora o nosso conhecimento dele é no espírito. Ele chega a falar isso que eu já mostrei. Por que ele fala isso? Porque ele conheceu Jesus pessoalmente. Ele estava lá no meio. E ele foi um dos que aprovou a crucificação de Jesus. Então, não são testemunhos. Ai, não, eu quero que isso resolva na minha vida, porque todos na minha casa vão ver, meus parentes, meus amigos, e vai ser um baita testemunho para salvar a vida. Não, testemunho não salva a vida. É Jesus que salva a vida, tá? É para você, para mudar a tua vida. Amém? Tá valendo? Então, acho que nós vamos começar. Eu vou tentar começar. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos começar por aqui. Eu só sei uma coisa, gente, que a graça de Deus transforma vidas.
Porque a palavra de Deus está na graça de Deus. Você vai ter que entender isso. Você vai estudar isso para você poder usufruir do que você já tem. É a mesma coisa que uma pessoa, pô, um tio seu aí morreu, que você nem estava sabendo que ele era tão bilionário, cara. E tá lá, olha, ele tem imóveis, ele tem dinheiro no banco, é uma nota preta, cara, tá tudo lá e tá no teu nome. Mas você não acredita. Ah, mas aquele meu tio, imagina que ele deixou alguma coisa para mim. Ele que não, você nem vai atrás para ver. É isso aí. Porque se você receber o cartão do banco, tudo escrito, alguém vem atrás agora, ainda vai duvidar. Mas se você for lá, você vai resgatar. Agora, Deus disse que através da graça você tem tudo o que você precisa. Mas você não resgata. Você tem que ir atrás, você tem que estudar, vai atrás. Você tem um advogado, é Jesus. O Espírito Santo está aí para te ajudar, para fazer isso acontecer. Não tem que ficar nada parado na tua vida, nada. Porque Deus não está te condenando. Porque se fosse condenação de Deus, nós estávamos fritos, tudo caído aqui morto. Não tem nada de condenação, Ele condenou tudo em Jesus. Deus, nosso Pai, condenou tudo em Jesus, Ele morreu com a condenação para nos livrar. Então, a vida de Jesus foi colocada em nós quando nós o aceitamos como Senhor. Gente, é muito magnífico isso. Isso é fenomenal o que nós temos. Veja, a religião atrapalha bastante. Coisas que ficaram codificadas aqui dentro. Então, a graça transforma a vida, tá? E porque ela já está dentro de você, hein? A graça não está passeando. E nem é o nome de uma mulher. A graça é a pessoa de Jesus dentro de você. A liberação de tudo que você precisa na vida. Você precisa de sei lá, ser promovido no seu trabalho, mas tem injustiça. A graça vai te livrar. Vai te trazer a condição. Seja o que for. Você tem um problema seríssimo. Pode ser relacionamento, sei lá, qualquer situação que atrapalhe a sua vida. A graça de Deus vai resolver. Ela está dentro de você, liberada no teu espírito nascido de novo. Tenha noção disso. Vocês têm que ouvir muito esse ensino. Ir atrás e começar a orar para liberar. É você que libera. É você que libera. Entende isso? É você. Por isso que você tem que ter uma comunhão com Deus. Tá? Comunhão, gente, eu não vou falar que é 5 horas, 2 horas. Eu não sei. Você tem que ter um relacionamento com esse Deus, onde é você e ele e você. Uma pessoa só. Que se uniu. Num mistério. Tá? Então, isso serve para cura, para tudo, tá? Então, vamos ver segunda Pedro, eu falei primeira? Ah, não, é segunda, é porque é capítulo 1. É 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ver o versículo 3, presta atenção. Esse negócio, Deus que sabe, né? Deus que sabe. Ele sabe, Ele fez tudo. Isso é a vontade de Deus, vamos ver. Tchau, bem. Tchau, porque você já está na derrota. Tá? Não é isso não, você tem que se mexer, você tem que ser uma pessoa ativa no espírito. Tem gente que não sabe tomar decisão na vida, mas também para tomar errado é melhor não tomar, né? Tem isso também. Então, mesmo sabendo, a pessoa não tem coragem, porque ela não tem a força do espírito. Ela não está crendo que pode, porque é sempre um desafio quando Deus manda você fazer uma coisa. E se Deus não fizer, e aí? Eu vou estar sozinho? Não, mas Ele faz. Se você está sendo guiado por Ele. Claro que Ele faz. Então, veja o versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas, o quê? Quantas? Não, mas todas o quê? Só de uma parte ou de tudo? Todas as coisas que conduzem para a morte, a vida, e que mais? A piedade, para andar com Deus. Pelo quê? Conhecimento assim, parcial. Não, vocês estão vendo quanto detalhe? Tem muito detalhe aqui. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isso aqui é através do Espírito Santo com o nosso espírito. É o Espírito Santo que está no seu espírito que se tornou um espírito. O meu espírito e o seu se tornaram um espírito quando nós aceitamos Jesus e fomos cheios com o Espírito Santo. Ah, não tem 2 espíritos rolando aqui dentro. O meu e o dele, epa. Então, acho que tem 3, né? Porque tem Jesus,
Tem o Espírito Santo, mas tem o Pai também. Será que é um bando de espírito aqui? Não, senhor. É um Espírito só, você tem que entender porque o Espírito Santo se uniu com o nosso e virou um. É o nosso Espírito nascido de novo, onde o Espírito Santo habita, é um Espírito. Por que você não tem a bênção? Pensa nisso, vai atrás. Você tem que começar a refletir, meditar é um Espírito. Aqui na palavra, por isso que ele diz, olha, no conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, tá? Então nós temos a graça de Deus através do Espírito Santo no nosso espírito o tempo inteiro. Não é só de vez em quando, ou sei lá, só no fim do ano, não é isso. É dia e noite constante enquanto estamos vivos aqui. Você tem a graça de Deus no seu coração, porque o Espírito Santo habita lá, ou não? Ele habita, ele fez do nosso espírito a moradia dele, Salmo 91. Ele habita no seu coração, o Espírito Santo. Comece a falar com ele, a conversar com ele. Louvar o Senhor, agradecer por tudo. Gente, respostas de oração vêm com agradecimento. Nós temos que agradecer pelas mínimas coisas. Quem sabe agradecer o mínimo, sabe agradecer o muito. Então, o Espírito Santo, ele se fez com o nosso espírito um espírito, e ele habita no nosso espírito, para fazer acontecer tudo o que ele nos deu através de Cristo Jesus, tá? Então, por isso que o nosso espírito está cheio com o Espírito Santo constantemente. Está super lotado o seu espírito com o Espírito Santo. Pensa nisso. O seu espírito, não é assim, mas acho que é só tal pessoa. Não, quanto mais você ficar nesta presença, mais você vai resgatar. Eu já tenho ouvido falar sobre isso, que você tem que resgatar o que está no seu espírito, não é? Então, mas você precisa entender como que você tem que resgatar. Primeiro que o seu espírito com o Espírito Santo formaram um. O Espírito Santo, ele mora no teu espírito. Qual é o endereço do Espírito Santo aqui na terra? Porque ele veio do céu no dia de Pentecostes. E ele veio sobre a igreja de Cristo Jesus, começou naquela hora, sobre os apóstolos, todas aquelas pessoas que estavam no cenáculo, 120 pessoas. E depois ali mesmo, naquela hora, saiu para fora mais 3 mil, depois foi mais 5, depois foi aumentando mais, e foi assim até hoje. Então o Espírito Santo e o seu Espírito são agora um Espírito. Então, você está cheio com o Espírito Santo todos os dias, toda hora, no seu espírito, mas isso tem que fluir de dentro para fora. Por isso que eu venho dizendo que todas as coisas de Deus acontecem de dentro para fora, não é de fora para dentro. O religioso quer trazer o que está fora para dentro, para fazer um Deus. Deus não está fora, agora não é lei, agora é dentro. Antes eles tinham que fazer toda encenação, tudo que é tipo de oração, eles tinham que fazer, hoje nem tanto. Hoje é você saber usar a unção que está dentro de você e liberar com fé. Por isso que você tem que ler a palavra de Deus e saber como que você vai se posicionar, para você receber em nome de Jesus. Você tem autoridade, você tem ousadia de Deus no Espírito para você fazer isso, para você comandar, tá? Então essa graça que Deus nos deu, ninguém merece. Ela é imerecida, porque se fosse de merecimento, ninguém recebia. Ou eu tenho que pagar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma obra, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que andar de joelho, eu tenho que ficar servindo quantas horas. Não tem que fazer nada. Você não precisa fazer nada, você tem que entender, é mais simples do que tudo, porque você aceitou Jesus. Ele é que fez a obra dentro de você, no seu espírito. Talvez vocês estejam meio chocados com uma revelação tão profunda, tão gloriosa e tão verdadeira como essa. Mas a graça de Deus não está num cadeado lá fechado, num lugar que você nem sabe aonde. Ou no trono da graça que você está achando que é aonde, que você nem viu esse céu, você tem que... Como que é isso? Não, o trono da graça está dentro do seu espírito. Você não precisa montar um altar para entrar na presença de Deus. Ele já está feito, porque agora você é o templo onde Deus habita. Você tem que meditar e saber, isso fluir de você. É muito simples, é a tua cabeça que tem que mudar. O seu modo de pensar. Ele está aí, é só começar a receber. Vai confessando a palavra, por isso que a confissão da palavra é para isso.
Confessando a palavra, ela começa a formar uma imagem do que ela é. E você começa a ver o que está dentro de você. Primeiro é por dentro, para acontecer aqui fora. Vocês estão acompanhando? Você tem que começar a ver por dentro. Mas a palavra de Deus faz isso, tá? Então, com esta graça que está aqui dentro e nós buscando o auxílio da graça para a nossa vida, nós somos capacitados para fazermos tudo o que nós nunca fizemos na vida. Para Deus, no reino. E aí eu jamais ia fazer isso, não é assim? Não, eu nem. Mas olha, Deus não me mudou tanto. A graça, isso é a graça. Tá? Então é por aí que você já está entendendo. A graça é isso. Ele te capacita, não tem merecimento, ele te deu. Deus faz favores para nós através da graça. Diariamente, ninguém merece. Não é porque eu ajudei alguém a atravessar a rua que ele me veio e fez. Não. Não pensa isso, você faz porque você pode. Porque você tem a graça de Deus em você, você abençoa as pessoas. É para nós sermos bênçãos. Mas não é porque eu sou uma bênção que Deus vai me abençoar. Ele já me abençoou quando eu nasci de novo. Seu espírito está abençoado. Está com a graça, está com tudo lá dentro. Está valendo? Então tem que mudar esse pensamento aí. Você é uma pessoa abençoada. Vai confessando o dia inteiro. A hora que você acorda, põe o pé no chão, eu sou abençoado. Sou uma pessoa super abençoada. Glória a Deus. Bom, o diabo pode parecer. Será? Eu sou, some daqui. Sou porque eu não sou mais seu. Diabo, minha vida não é sua. Você cai fora. Tá? Você tem que ir para cima do diabo, sabia? Você tem que ir com o pé no peito dele. Você tem que dar um golpe no diabo com a sua fé, com a graça que está em você. Porque ele se faz de grandioso e você aceita que você é pobre, que você é doente, que você é desvalido, que você não pode, que você nunca vai conseguir, que isso é assim mesmo. Isso é golpe satânico. Porque você olha com a lupa do diabo a sua vida que ele põe para você. Eu sempre vou ser assim? Tá, porque ele codificou o seu pensamento do jeito que você foi criado. Do jeito que você foi gerado, onde você foi criado, onde você estudou, onde você morou, o que você fez, que igreja que você foi, que religião que foi colocada aí dentro, coisa e tal. Agora você tem que mudar, porque a verdade é essa. Porque está escrito aqui, olha, vamos ler de novo, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas, está vendo? De acordo com o seu divino poder, o poder dele, nos tem sido doadas. Gente, não é que ele vai dar se você fizer, ou lá para o fim do ano que vem, quanto mais você... Não, está sendo dada. É diariamente. Todas as coisas que conduzem para a vida e a piedade, tudo, pelo conhecimento, você tem que ter conhecimento pleno daquele que nos chamou. Quem foi que te chamou? Jesus. Para a sua própria glória e virtude, amém? Você tem que ter conhecimento de Jesus, é isso que eu digo. Não adianta você ter um quadro com um rosto lindo de Jesus, ou com Jesus crucificado, não adianta, não é isso. Jesus, ele é o que a Bíblia diz. A palavra de Deus é que forma a visão para você, o conhecimento de quem é o Senhor Jesus. Tá? Então é isso aí. Então, o poder de Deus... Nós precisamos do poder de Deus. Para quê? Para acabar com o diabo, com a desgraça da nossa vida. Está valendo? Com coisas que não estão certas, que ficam lá, que têm raiz profunda. Então, nós precisamos do poder de Deus. Só que o poder de Deus está dentro da graça. Não é nas obras, não é o que você faz. Já está em você o poder. Está na graça. É só você começar a sintonizar dentro da Bíblia. Então, veja 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos aqui. 2 Coríntios. Isso, versículo 9. Vamos ver. Capítulo 12, versículo... 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Olha aqui que Paulo está nos ensinando. Ele estava passando por tantos problemas e orando para Deus livrá-lo daquelas situações que a gente vê aqui no capítulo 11, todas as coisas que aconteceram com ele. Naufrágio, fome, açoites, perseguição, prisão, tanta coisa, né, que ele sofreu, e com os próprios irmãos e tudo mais. Então ele está orando, tipo, Jesus, eu preciso, me tira disso. Então Jesus vem para ele no versículo 9.
Então Jesus me disse, é isso que ele vai dizer, a minha graça te basta, Paulo. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Não é que ele, sabe, gente, ele é maquiavélico, eu vou querer ter problemas e ser fraco. Não é, ele está dizendo que enquanto ele é fraco, enquanto ele tem problema e necessidade, isso é uma fraqueza. Mas que ele diz aqui, mas o poder de Deus está operando nesta fraqueza. Porque é isso que eu tenho ensinado sempre que a Bíblia nos ensina, que nós não conseguimos sair do problema ou vencer as circunstâncias com o nosso poder. Quando você, que foi o que Adão e Eva fez, eles largaram mão de depender de Deus, foram comer da árvore, segundo as mentiras de Satanás, do diabo, da cobra, e para não ser dependente de Deus. Então é isso que ele está querendo dizer, que quando estou cheio de problema, é uma fraqueza minha, mas é aí que o poder de Deus vem, porque eu dependo dele, vem a graça. Então não é para você querer resolver o seu problema com a sua força, que é isso que Jesus quis dizer para ele. Então, na nossa fraqueza, Deus nos capacita com a força dele para fazermos o que nós nunca faríamos, porque a força dele é poder de Deus. Pensa nisso, para você fazer o que você nunca fez. Isso é maravilhoso, é isso que ele está dizendo, tá? Então, Deus revelou para ele que a força e o poder de Deus eram suficientes para ele superar tudo. Você precisa da força e do poder de Deus para você superar todas as coisas difíceis da sua vida. Que é isso que ele está dizendo, é a graça que é liberado do seu espírito, você com a palavra, glorificando o nome do Senhor, usando a autoridade que ele te deu, você está usando a graça. Então você recebe força e poder, ele te capacita você para avançar na sua dificuldade que não vai, tá? Por isso que em todas as cartas que Paulo escreveu, que é aqui no Novo Testamento, ele escreveu aqui a maior parte, é ele que escreveu, ele sempre começa as cartas anunciando a graça para todas as pessoas. Mas não é uma saudação com a graça que ele está fazendo, sabe? Ele está falando da graça como um poder de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, é isso que ele está pondo. Nós podemos imaginar como que é, então, esse poder que flui da graça. É igual se fosse um rio, vamos imaginar, porque mesmo Deus, Jesus, ele exemplificou o Espírito Santo que vem do nosso íntimo, que brota como rios de águas vivas. Não é um rio só, rios. Então, é uma grande quantidade de água. É como se fosse um rio volumoso que corre constantemente do nosso espírito. Exatamente isso, através da nova natureza. Vem de Deus, mas Deus não está no meu espírito, não está no seu? O Espírito Santo. Então é igualzinho isso, essa graça ela flui no seu espírito como um rio volumoso, que vem de Deus, através do Espírito Santo, no seu espírito nascido de novo. Isso é conversa espiritual, queridos. Não é conversa de cabeça, não queira entender com a tua cabeça que você já ficou com os parafusos virados. Isso aí você tem que ir na tua casa meditar. Mas se você nunca ouvir isso, você não tem como ouvir isso, você não tem como estudar. Você tem que ouvir isso para você estudar, para você saber liberar esse poder que está dentro de você e parar com essa oração religiosa que Deus não ouve, e se for caso de morte, morre. E se for caso de falência, é falência. Se for caso de derrota, é derrota. Você entendeu? Por isso que você tem que ouvir. Isso aqui é uma linguagem espiritual. Então, você tem que orar em línguas para você começar a receber. Então, flui essa graça de Deus, é igual a um rio volumoso que flui do Espírito Santo no seu espírito. A graça é isso. Constantemente. Agora, você pode paralisar esse rio. Você pode.
fechar isso. Se você ficar na religião, você nem sabe que você tem isso. Você fica vivendo com a tua força, com a tua visão, com as tuas bobeiradas aí, falando coisa da cabeça, coisa que outros falam que não tem nada a ver, e não tem resposta. Amém? E não é o caso. Ninguém quer isso, né? Nós queremos solução. Está na sua mão a solução. Porque Jesus já te deu. Agora você que tem que fazer. Então, 1 Coríntios capítulo 6 agora. Veja aí. É simples, mas você tem que ficar lá para você se acostumar com a vida sobrenatural. Porque você vai começar a entender, você vai, de tanto você estudar e falar e pensar, e que isso entra dentro de você. Aí o que você fala vem do teu espírito, não da tua cabeça. Você não saber o que é a graça, meu bem, você não vai sair do passo que você está nunca. Tá valendo? Você tem que aprender isso. Você tem que estudar a Bíblia, vai lá orar. E entender que você tem a graça liberada. É igual um rio volumoso de Deus que, através do Espírito Santo, flui. Está aí, você não recebe porque você não sabe usar. É tão bárbaro isso. Maravilhoso. É para você. Não tem maior, menor. E foi isso que Deus falou, quando ele disse que ia pôr o Espírito dele, lá em Ezequiel, no coração daqueles que seriam o povo dele. Então não vai ter maior e menor. Todos me conhecerão, diz o Senhor. Ele está aí dentro de você e você não o conhece, porque você está na religião. Sai fora. Então, 1 Coríntios capítulo 6, vamos ver o versículo agora, aqui 17, que é isso que eu estou dizendo. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Somos um espírito. Nós somos um espírito com o Espírito Santo, entende isso? O Espírito Santo não está vagando aí no ar que você tem que ficar invocando ele. Tá? Peraí, mas onde que eu vou achar esse Espírito Santo? Espírito Santo, parece que ele... Será que ele vai... Ele mora em você. A gente canta, Deus habita no meu coração, ele habita aí. Você fala várias vezes para você se conscientizar, o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo está em mim. A graça de Deus está em mim. E nós somos um espírito com ele, como está aqui. Tá? Então, como que a gente vai liberar esta graça? Vamos dar um exemplo aqui, mais ou menos, no natural. Então, lá dentro de casa ou aqui nesse prédio, nós temos instalação de água que flui à vontade e temos energia elétrica, luz total. Mas como que entrou aqui dentro desse prédio? Porque a instalação está feita lá fora, tanto de água quanto da eletricidade. Então, foi puxado aqui para dentro toda a instalação elétrica, toda a instalação hidráulica, está tudo aqui. Mas aí eu vou lá atrás da Sabesp e eu vou lá reclamar que não tem água aqui. E fico ligando, mas como não tem? Você já abriu a torneira? Que torneira? Nem estou sabendo. Ué, mas é só abrir a torneira. É assim. Ou então... Eu vou aí nesse tal de Enel e falo, escuta, mas então na escuridão, tá, o cara veio aqui, fez um monte de coisa e a luz não acende, já ficou escuro. Ué, mas você não acende, já ligou o interruptor? Mas o que é interruptor? Ah, que está aí na parede, você tem que ligar. Ah, é? Você que tem que fazer isso. Você já tem a instalação dentro de você. O Espírito Santo habita no seu coração. Deus habita em você. Ele fez a morada dele, o templo dele, você. Você já tem Deus aí dentro. Não se diminua com os conceitos satânicos, diabólicos, mentirosos do diabo e religião. Você já tem isso tudo aí. Ai, mas é porque eu estou me sentindo tão fraco. Aí, liga o interruptor. Abre a torneira, comece a falar com Deus, comece a receber. Não é outra pessoa que vai fazer isso por você, é você com Deus. E Deus com você já tem. Sai fora desse marasma do diabo que fica contando mentira para você. Vocês estão me acompanhando? Isso aí você tem. A comunhão sua com Deus é dentro disso quando você está estudando a Bíblia. Para você conhecer quem é você em Cristo Jesus. Porque é tudo nele, através dele e por ele que nós temos todas as coisas. Então, eu me sinto tão fraco, eu estou achando, eu não sei o que fazer, o que Deus quer que eu faça, eu já sei o que Deus quer.
É nessa hora que você não confia no poder de Deus que está aí dentro e fica andando com o seu poder, indo por água abaixo. Entendeu isso? Você está fazendo coisa com a tua força. Se Deus quiser, eu nem sei o que Ele está querendo. Será que Ele está me olhando? Você olha para trás para ver se tem algum olhar de Deus. Você está querendo achar... Esse olhar está dentro de você. Ele quer. Ele quer que você ande na bênção. Não é que Ele quer te abençoar, Ele já te abençoou. Você está abençoado. Você que está indo para o lado errado. Está valendo? Você está dando importância para aquilo que o diabo está fazendo e não dá importância para aquilo que Deus já fez. Essa que é a verdade. Que está exatamente dentro do seu coração. Então, por isso que você ora, por isso que você busca Deus. Não é para fazer uma oraçãozinha religiosa. Ou sei lá, gente, aquele devocional. Eu não estou contra devocional. Se quer ficar com devocional, amém, glória a Deus. Mas você pode ir além e liberar de dentro de você essa graça e com este poder para você andar com poder aqui. Essa que é a diferença. Peraí, vai saindo, diabo, vai saindo. Vai saindo que eu estou chegando, esse que é o negócio. Não é assim, não, o diabo está lá, eu não vou. Epa, é lá que eu vou. Como que não? Vem com essa. Quando você chega, o diabo tem que sair. Ele tem que ficar lá no canto, some. Ele não pode me olhar, é isso aí, ele não pode. Ele não se sente bem comigo. Porque eu não tenho nada a ver com ele, vai fora. Você está acima. Agora, isso está dentro de você, você tem que mudar a tua cabeça. Por isso que mudar a mente é isso. Vocês estão me acompanhando agora? Amém. Ai, lançou muito diabo aqui. Lançou, mas não chega. Fica aí rodando, que nem um tonto. Mas ele não pode destruir a tua vida, porque maior é o que está dentro de você, não o que está fora. Você tem que entender isso. Agora você fica pondo força em macumba e não sei o quê. Você tem o Espírito Santo, você andou, você recebeu a presença desse Deus, você aceitou Jesus. Vocês estão acompanhando? Amém. Você tem que aprender a usar a autoridade, saber orar. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Então, Paulo, nas cartas dele todas, ele não diz que é para você orar, para você receber a graça, porque ela já está dentro de você. É para você usar a graça, andar nela. Deus fez a obra completa, por isso que ele disse, está consumado, está tudo feito. E entregou o Espírito. Agora esse povo vai ser meu, e eu serei o Deus deles. Agora, Deus é diabo que deixa aqui a gente viver num marasmo, numa vida doente, com 1000 doenças, com tudo que é coisa ruim, com falência, e eu oro, e eu suplico, e eu faço tudo. Então está tudo errado, porque ele fez tudo. Entendeu isso? Você fica sendo escravo da doutrina do diabo, da religião, de coisa que não dá sucesso. E acreditando em tudo que é palavra boba que o diabo fica pondo aí, na boca dos outros. E dizendo que é profecia de Deus. Profecia ele dá no teu coração. Você está lendo a Bíblia? Você vai ficar escutando profecia dos outros? Não. Ele mandou checar. Alguém deu profecia, ele falou que vai checar. Cheque 2, 3, 4 vezes com outros nas escrituras. Por isso que não adianta vir ficar falando, sabe o que Deus falou? Eu falei, não sei não. Sei lá quem está me dando profecia, ela não tem confiança, não vem dar profecia. Você precisa ter confiança em quem está te dando profecia. Porque a pessoa quer ser muito espiritual, fica falando, blé, blé, blé. Eu vi você, que viu nada. Ai, mentira. Eu vi um caixão com flores. Bom, deve ser seu, porque meu não é. Vai saindo, diabo, está amarrado, em nome de Jesus. Mas é lógico. Vocês estão acompanhando. Gente, larga a mão de ser besta. Você não pode ser tão ingênuo desse jeito. A pessoa quer, o diabo quer acabar com a tua vida e ficar usando boca de gente que não conhece a palavra. Eu não fico dando palavra para os outros por aí. Porque se Deus não está me mandando, eu não vou falar. E se eu vejo alguma coisa, eu vou orar. E ponto, acabou. Você tem autoridade. É outro nível, gente. Tá? Que a pessoa quer ser conhecida, quer ser aceita no meio cristão, começa a dar uma de espiritual e não é carnal 100%. Hebreus 4:16. Nossa, é bom, então, a verdade, a verdade escandaliza. Ele não dá para aguentar isso, eu vou embora, então vai. Jesus falou, quem mais que quer ir? Vamos abrir a porta aberta, pode ir. Foi o que Jesus falou. Porque não quer escutar a verdade, quer andar na mentira do diabo e vai examinar essa vida. Não vai para frente nem a pau. Não vai. E está dando profecia por aí.
Eu não estou amaldiçoando ninguém, não quero saber. Eu quero que seja feliz e que conheça a verdade. Eu aprendi isso. Que oração que eu faço para gente que está fazendo bobeira? Eu oro para que eles conheçam a verdade, porque uma vez que conhecem a verdade, começa a enxergar a luz, sai das trevas e para de falar bobagem. Então, Hebreus 4, versículo 16, olha que glória, isso é o máximo, gente, isso é o máximo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Trono da graça, a graça de Deus está estabelecida no trono de Deus, do próprio Deus. A fim de recebermos misericórdia, correção pode ser também, tá? E acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É com confiança que é para você entrar diante do trono da graça. Mas peraí, cadê? Vamos montar aqui um trono? Para quê? Está dentro de você. Esse trono habita em você. O trono de Deus habita em você, porque você é o templo aonde Deus habita. Não é aqui nessas paredes. Não é. Esse lugar está aqui para nos abrigar, para nós termos comunhão e ouvirmos a palavra de Deus, tá? Então é para nós entrarmos diante deste trono com confiança, para nós recebermos o que nós precisarmos. Ô, gente, é outro nível. Você tem que aprender a andar no Espírito. Mas você tem um Espírito nascido de novo. Você começa a aprender, começa a orar dessa maneira. Abre os seus olhos espirituais, ouvidos espirituais, vê que jeito que ora. Quem está orando direito, vê que jeito que ora, e é assim que ora e vai orar. Não fica orando do jeito errado. Gente que muda a voz, tom, quando vai orar, né? A gente já viu isso aí, religioso. Eu nem vou imitar, mas deixa. Para que mudar o tom da voz? Gente, isso aí é para impressionar quem? Não tem a ver. Não dá, gente, tá? Então, isso quer dizer que Deus está com a sua graça o tempo todo dentro de nós. Ai, eu estou aflito. Ele está com você. Eu sou aflito. Não, Senhor, eu te louvo pela tua presença. Eu te agradeço a tua presença, que você está cuidando dessa aflição, e eu não aceito essa aflição, pode sumir. Porque eu confio em o Senhor. Ele disse que é para entrar com confiança diante do trono da graça. Não vou ficar aflito coisa nenhuma. Porque não é com a minha força que eu vou agora lutar contra esta situação. Mas é no poder de Deus que está na graça. Eu recebo tua graça, eu já tenho. Eu recebo. Vocês estão acompanhando, gente? Amém. É outro nível, né? Andar no Espírito é outro. Vocês estão percebendo? Isso aqui que é ouro, gente. Isso aqui é glória. É isso. Você está aprendendo. Só que isso choca o religioso. Porque a verdade choca. A verdade dá uma tremedeira, assim. A pessoa fica nervosa. Porque vai de encontro com as trevas. Como que você está falando? Jesus foi confrontado o tempo inteiro, porque ele falava a verdade. Os religiosos vinham com cadeira para sentar na cabeça dele. Mas é por aí, tá? Então, você não precisa. Ah, mas como que eu vou pôr a minha mão nessa graça? Não, você não precisa fazer nada. Ela vem para você, ela é liberada. Conforme você está orando, ela está liberada. É muito mais simples, se posiciona nisso. A criança aprende isso rapidinho, gente. Porque não foi posto bobeira na cabeça. O adulto já viveu tanta desgraça, tanta coisa ruim, já fez tanta coisa e tudo mais, que fica assim, ó. Então, é muito mais simples. Volta a ser criança, por isso que Jesus falou. Quando você for orar, não, como que é mesmo? Ouça esse ensino mais vezes, muito mais vezes, para você ir captando. Você vai simplesmente receber a graça, ela flui do Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo? Teu Espírito. Ele habita lá e ele flui. Só que não flui do jeito que você fica pensando, que sabe, gente, é um fogaréu, que vai agora começar a tremer tudo, apaga e acende luz. Isso é coisa de diabo. Sensacionalismo é diabo. Deus faz as coisas, ele fez. É com tanta tranquilidade. O negócio é confiar, porque ele manda você fazer cada coisa tão simples. E você não faz porque você não acredita, você acha que aquilo é simples demais, que não é assim que funciona. Mas é você fazer, funciona na hora. Ué, acender o interruptor, mudar a chavinha do interruptor, acende a luz na hora. É isso aí. Então, 1 Coríntios agora 16, vamos lá. 1 Coríntios.
Esse ensino é bom, hein? Porque fala da graça para você ensinar o que é graça, né, gente? Senão... Por isso que a tua graça me basta, Senhor. Não vou perder essa graça jamais. 1 Coríntios, capítulo 16, nós vamos ver o versículo 23, Paulo falando aqui, olha. Um dos últimos versículos. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Ou seja, no grego ele quer dizer, ele está dizendo que a graça está com você no grego. É que foi feita essa tradução, seja. Então, às vezes, para entender, fica meio assim. Então, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 23. A graça do Senhor está com você o tempo todo, constantemente. No grego quer dizer isso. Porque o grego, uma palavra quer dizer mil coisas, mil coisas, mil coisas. É bem isso aí. Seja convosco, quer dizer, ela está com você o tempo todo. A graça está com você. Deus me dá mais, me dá mais, me dá mais, que eu preciso mais. Você está orando, Deus vai liberando a graça. Agora, orando, gente, você precisa ver como que é essa oração. Porque, às vezes, tem tanto modelo de oração religiosa que a pessoa fica envolvida com certas práticas que não fluem, não tem a ver. É você liberar isso que está aqui, se você está entendendo. Mas, veja, que isso aqui que ele está dizendo, a graça do Senhor está com você constantemente, para você ter esta graça liberada, você tem que ter o conhecimento. Você tem que conhecer esse negócio. Mas a Bíblia ensina. Vamos ver Filemão, capítulo 1. Essa palavra é o máximo. Filemão é antes de Hebreus, tá? Então, Filemão, capítulo 1, que é um capítulo só, versículo 6. Então, ó, versículo 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. O que ele está dizendo? Que a graça, ela está em nós o tempo todo para trazer coisas boas, porque isso aqui é a graça de Deus, esse versículo 6. Porque ele diz, dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações. Graças a Deus, ele agradece pelo que nós temos através de Deus. Que isso aqui é a graça, versículo 6. Para que a comunhão, a sua fé, tem que estar em comunhão com a graça. Porque você tem que crer que a graça está lá. Então é isso que eu estou dizendo. Você tem que crer que a graça está em você, isso é comunhão. Se torne eficiente no pleno conhecimento. Você tem que ter conhecimento que tudo que é bom para a tua vida está dentro de você, na graça. Tudo que é bom para você. Por isso que Paulo disse que, deu essa profecia dizendo que coisas tão grandiosas nos serão dadas, que olhos nunca viram, nunca conheceram, através da graça de Deus, de tão grande é o que Deus tem para fazer por nós. Através do Espírito Santo. É isso aqui que ele está dizendo. É tão grande o que Deus quer fazer na vida de cada um, que é muito mais cada vez. Não é só para ficar nesse ponto. Mais e mais, você tem que ter conhecimento. Porque se você começar a buscar esse Deus através da graça que está no seu coração, você vai ver que é só coisa boa que Deus te dá. Ele não arranca pedaço. Ele não tira nada. Pois foi falado para mim com aquela profecia. Quando nós compramos aquele apartamento, mobiliamos tudo, foi tudo uma coisa assim, da noite para o dia, foi uma coisa, um milagre que aconteceu. Então alguém veio lá e disse, nossa, mas você não está com medo não? Sabe por quê? Deus dá, mas ele tira. Eu fiquei quieta, não falei nada, dentro de mim, falei, eu não acredito. Mas quando foi embora, no outro dia eu fui orar, eu com a Bíblia fechada, eu disse, Deus, então o senhor escutou, né? Diz que o senhor dá, o senhor tira. Mas mesmo que seja a verdade, que eu não estou acreditando, porque para mim você é Deus bom, você não vai tirar. Você me deu. Mas tá bom, mesmo que você tire, eu não me importo, porque eu vou ser sua sempre. Aonde eu estiver. Mas Deus, nisso, ele falou para mim, leia Salmo 112, na hora. E eu fui ler e ele falou da grandeza que ele dá para o justo. Na sua casa, para a sua família. Maravilhoso. Ele acabou com aquela mentira do diabo. Na hora. Tá? Então, Deus só dá coisa boa, gente. Se você, eu já trouxe outro dia aqui, eu mostrei que tudo que nós recebemos de Deus, coisa boa, é Ele. Ele é tão bom que Ele é bom até para quem não está com Ele, que odeia Ele.
Como eu falei, a própria Bíblia diz que ele deixa o sol brilhar tanto para o justo como para o injusto, e assim vai. Né? Tem pessoa que entrou no hospital e ia morrer, câncer, não aceitou Jesus, não orou, teve gente orando lá por trás, não sei o quê, depois saiu de lá, ó, tá curadinho, tá maravilhoso, mas o cara nem quis Jesus. Deus é bom, não é o diabo que cura. O diabo não cura ninguém, gente. Ele tira a doença do olho, põe no dedão, ele põe nas costas. Ele é nojento. Ele não é a cura, ele é a doença em pessoa, o diabo. Então não é o diabo que cura os outros, não. Tá valendo? Então Deus é bom. Nós temos que buscar entender, conhecer essa bondade de Deus, que está revelada e flui através da graça. Mas precisa ter fé, tá? Não é com a cabeça, é fé. A fé verdadeira em Cristo Jesus, tá? E nós vamos conhecendo isso através da revelação, ao meditar na palavra. Que existe uma graça de Deus que habita em você para te dar tudo o que é bom. Olhos que nunca viram e nem ouvidos que nunca ouviram. Tais são as promessas de Deus grandiosas para a tua vida. Está escrito, Paulo falou. Deus só quer coisa boa para a sua vida. Ele não é ladrão, ele não vai entrar na tua casa e roubar. Ele não vai roubar nada da tua vida, ele não vai tirar nada, é mentira. Isso é o diabo que faz. Então não abre porta para o diabo entrar. Com a ignorância da palavra de Deus. Você não conhece a palavra de Deus, o diabo vem e rouba. Aí você fala, não, é porque Deus está provando. Olha, outra mentira. Todo mal caiu sobre Jesus. Ele morreu como um indigente, como nada. Com todas as doenças, com toda coisa ruim. Que a gente nem tem noção de todo mundo que caiu sobre ele. Para nos dar o que ele é. Pensa, você tem que conhecer esse Jesus. Não é uma foto de Jesus que você conhece ele. É o que a Bíblia diz. A palavra de Deus forma a pessoa de Jesus Cristo. Dentro do nosso espírito, com revelação. Está valendo, gente? Por isso que você começa a meditar nisso. Meditar nisso. Então escreve alguma coisa, começa a ler aqueles versículos e começa a ler, vai pensando, orando em línguas, repete, vai falando, aquilo vai formando dentro de você a imagem de Cristo Jesus, tá? Então, você fala a palavra de Deus, o Espírito Santo age, ele age através da palavra, e aí que a graça é liberada, para sair do seu espírito e vir para o natural. Eu acabei de falar, você escreve, vai falando, vai falando, você vai falando, porque aquilo vai formar uma visão dentro de você, a palavra forma uma visão, e aquilo é tão forte que você já começa a viver aquela visão, aí aquilo sai para fora, é a graça. Porque está cheio de gente que fica falando a palavra, mas não crê na palavra, crê nas mentiras que estão na cabeça e morre. Porque a pessoa confessa, pela chaga de Jesus eu já fui curado, mas crê que está doente, morre. Vocês entendem? Isso é sério, isso é horrível, é triste. Isso é coisa demoníaca, é maligna, é de Satanás. Não é que a pessoa é má, ela não mudou a mente, não foi transformada aquela mente. Não tem como receber. Não tem como a graça fluir. Vocês estão acompanhando? A pessoa fica passiva, sem ação, porque a fé tem ação. Então, é uma fé mental, não é? Então, tudo isso acontece através do seu espírito nascido de novo. Por isso que nós nascemos de novo. Vai sair de lá. Você pega a palavra de Deus, vai falando ela. Escreve 2, 3 versículos, começa a falar daquilo que tem a ver com a sua vida. Começa a meditar, pensa, ora em línguas. Vai falando. Todo dia, até que a graça de Deus vai liberar para você aquilo que está na palavra, porque você creu em Jesus. Então, você recebe no natural. E bem através do seu espírito, tá ok? Que você vai ter que resgatar do seu espírito. Oh, gente, por isso que eu fiquei anos e anos e anos confessando aquelas palavras, que eu já dei 1000 exemplos aqui, até elas serem estabelecidas. Elas foram estabelecidas na minha vida. Elas estão estabelecidas. Porque eu orei anos, mais de década, todos os dias. Você está fazendo isso, aqueles versículos? Não, por isso que não formou nada aí dentro. Você fez 2 dias, achou que... Você acha que você não precisa, a tua cabeça. Ah, não precisa, não estou precisando. Como não está precisando? Você tem que, sabe, até sufocado, você tem que ficar fazendo. Para você
pôr fora essa mentira que está dentro de você. Para esta graça, você ter acesso à graça que está no seu espírito. Então, 2 Timóteo capítulo 2. Um pouquinho para trás. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Estão aprendendo a orar, pessoal? Amém. Agora fica aí um pessoal orando. Ai, Deus, sabemos que você é a glória, que você é o amor, Deus. Então vem com a sua misericórdia. Deus não vai agir coisa nenhuma. Essa é a pior oração que tem, gente. Você está atacando o problema para Deus. O problema é seu. É para você usar o que Ele te deu e você comandar. Eu sei que o Senhor pode, Deus, porque então faça agora. Faz agora, em nome de... Ele não vai fazer coisa nenhuma, ele já fez. Esse é o modo errado de orar. Para de orar desse jeito. Tira o diabo daquele membro da minha família. Ele não vai tirar coisa nenhuma. Ele falou para o Kenneth, eu não vou tirar diabo nenhum. Eu estou aqui, você está me vendo, você está vendo o diabo. Eu já te dei autoridade, tira você. Eu não vou tirar, porque eu já acabei com o diabo na cruz. É responsabilidade sua. Não fica orando para Deus fazer coisa porque Ele já fez. É para liberar do teu espírito, usa a autoridade, a unção sai. Por isso que Jesus falou, vai, impõe as mãos, e cura, e liberta, e faz acontecer. Você tem unção, está no teu espírito, começa a usar. Agora, você só acredita que outro tem unção? Você tem, você não faz, você não ora. Você está com medo, porque não tem a revelação. Bom, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, ele diz... Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está. Não é que vai estar quando, não é isso não. Quem sabe vai, pode ser, não é, está. Então, trate de se fortificar na graça que está aí na tua vida. Responsabilidade sua. Você quer mudar? Você quer que essa situação muda? Depende de você, meu bem. Não adianta andar de joelho, ficar fazendo novena, quarentena, dezena. Não tem nada a ver, meu. Isso aí não vai resolver nada. Você tem que aprender a andar no Espírito. Fazer o que Jesus ensinou. É outro nível. Está tudo explicado aqui. Então não vai ser... A graça não é que vai ser um dia, já está em Cristo Jesus. Quem nasceu de novo? Já tem Jesus, já está nele. A graça já está aí. Você nasceu de novo para isso. A própria vida de Jesus está no teu espírito, com o espírito dele. E a graça habita lá. Onde é que a graça habita? Timidamente vocês disseram. Então, vão ficar forte lá em casa, porque mandou fortificar. Porque diz que é, né? Você falou meio no tom de que diz que é, mas você vai ter que ter certeza. A graça de Deus habita em você. Você não é menos que ninguém, nem nada disso. Você nasceu de novo, você recebeu a mesma medida de fé e o mesmo Espírito de Deus você recebeu. Agora deixa ele lacrado aí, ele não faz nada. Não é para acontecer isso, tá? Então, quando o espírito e a alma estiverem alinhados, né, junto com o Espírito Santo, com a palavra, com aquilo que Jesus é, a graça está liberada. A sua alma é importante, ela tem que estar alinhada ao Espírito, porque ela é que vai comandar essa situação, é a sua alma. Embora o poder de Deus esteja no seu espírito, você está vendo que não tem comando nenhum, certo? Valeu? Você entendeu? O poder de Deus está no seu espírito, a graça está lá, mas não tem comando, não tem nada. Então veja que o comando é da alma, é a sua alma. Por isso que o que você fala, o que você pensa, é importantíssimo. É que vai ativar o que está no seu espírito. Larga a mão de ser o coitadinho, o sofredor, vítima. Você é a vítima. Você não é vítima coisa nenhuma. Você é filho de Deus. Você é que tem que aprender a andar na glória de Deus, que é o que ele está ensinando aqui.
Porque daí vai ser liberado do seu espírito para o natural o que você está precisando. Ah, você não tem emprego? Você está acreditando que Deus me dá um emprego, me dá um emprego. Ele já te deu. Você tem que confessar. Você tem que confessar. Você não sabe confessar? Fazer os seus clientes aumentarem, o seu, sei lá, o seu emprego melhorar. Você não sabe? Eu aprendi isso. Eu aprendi de tanto ler Bíblia. Eu fazia para o meu marido. Eu já ensinei isso aqui muito. Você não sabe orar para o seu dinheiro ser multiplicado? Eu aprendi. E fiz. Até acontecer. E aconteceu, está lá. Eu só agradeço a Deus todo dia. Porque eu cheguei nesse lugar. Então tem que mudar essa codificação que está aqui. Que está tudo errado aqui, tá? Então o que você precisa está no seu espírito, a tua alma vai ter que comandar para sair para fora o que está lá dentro. Por isso que você confessa a palavra. Se essa terminologia é boa, declara a palavra, proclama a palavra, fala, sei lá, usa o termo que você quiser, mas você tem que falar. Você tem que ficar falando, porque isso vai ajudar você a meditar, que você fala tanto, 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 a tua cabeça vai começar a pensar naquilo. É dali que o Espírito Santo põe no seu espírito e que você atinge a graça. Tiago, capítulo 4. Tá indo bem? Amém. Glória a Deus, gente. Fala a verdade. Amém. Ai, me ensina, pelo amor de Deus. Eu andei atrás disso há anos atrás. Mais de 35 anos atrás eu andei. Eu quero aprender. Quem quer me ensinar? Eu quero. Eu quero saber como é que anda nesse poder. Eu quero o poder de Deus. Agora, você não quer que os outros que tenham e ficam orando para mim, você está perdido. Óbvio que nós podemos ter, né, essa condição de alguém orar conosco, que é muito importante, com concordância, como eu já disse, é bom. Mas no dia a dia, como é que você vai se ver livre disso? Tiago, né, gente? Obrigada. Tiago, às vezes até me perco aqui. Tiago, capítulo 4, veja só o versículo 6. Então, diz assim, versículo 6. Antes, Deus dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quer dizer, Deus dá mais graça, como ele diz aqui. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quer dizer que ele vai dando graça, com mais graça, que aquele que se submete a ele. Se você se submete a ele e se coloca na submissão do poder dele, ele vai te dar. Agora, se você faz com a tua força, ele não te dá. Ele não vai poder te dar. O tanto que ele dá para aquele que se humilha, que se submete a Deus. Por isso que ele dá mais para um do que para outro. É por isso. Porque se você deixar que o poder dele opere em você, e você age através do poder dele, que te capacita, ele te dá mais graça ainda. É uma coisa que vai crescendo. Mais. Você vai tendo muito mais cada vez. É diferente de você andar com o seu poder. É bem isso que ele está falando aqui. Então, a graça não flui quando você decide fazer as coisas com a sua força, com a sua cabeça, porque você é competente, você sabe como que vai se resolver, você já maquinou, já bolou, é isso aí, é isso que eu vou fazer, Você não vai receber a graça de Deus, está fazendo com a tua força. E é só pepino, e depois Deus faz, Deus faz. Foi o que o Kenneth disse. Ele foi lá ser pastor numa igreja, que chamaram, ele achou que ele devia ir, depois era só pepino, sem parar. E ele começou a orar, e Jesus falava com ele direto. Aí ele falou assim, Jesus, o senhor tem que vir aqui, olha a confusão que está nessa igreja, e não sei o que, não sei como que eu vou fazer. Jesus veio para ele e falou assim, Kenneth, a minha mão, meu braço não chega onde você está, porque eu nunca mandei você aí. Você que se vira, você foi aí porque você quis. Não está no meu plano. Então, Deus não abençoa o teu plano, nem pense. Tá? Você inventou uma situação, você se vira. É por aí que você tem que entender. Você inventou, você se vira. Agora, você quer sair disso, começa a orar, se submeter para ele te dar graça, para você fazer o que ele está mandando. Aí ele te ajuda. Entende isso?
Eu entendi, quando eu li o livro dele, estava lá escrito isso. Eu falei, oh, nossa, isso é muito importante. Não faz coisa da tua cabeça, porque Deus não vai abençoar. Você inventa um plano e fala para Deus assinar embaixo, aí que é isso? Você é Deus agora? Para Deus assinar o teu plano? Nem pense. Você que tem que ir no plano dele, saber o que ele quer, tá? Então, justamente porque a luz da tua casa não acende sozinha, né? Você tem que ir lá e ligar o botão, para cima ou para baixo, para ligar. E é assim que você vai experimentar a graça de Deus, se você souber acionar com a tua fé. Você está entendendo o que eu estou falando? Que é você que tem que comandar a oração. Não é você falar, Deus vai aqui, Deus vai lá, Deus faz isso. Não tem a ver isso aí. E funciona, hein? Romanos 5. Ai, mas me explica, isso não é matemática que 2 mais 2 é 4. Não dá para explicar mais que isso você tem que fazer. Ah, mas a pessoa quer saber mais, eu vou mastigar, engolir para você, não vai. Ai, mas me explica mais um detalhe. Não, não tem detalhe. Você tem que ir lá descobrir, você tem que ser um ser espiritual. Coisa espiritual, você está tentando colocar no natural, mas é uma coisa espiritual. É só você ir lá fazer, larga a mão de ser racional, vai ser espiritual. Então, Romanos capítulo 5. Vamos ver aqui. Veja lá. Versículo 2. Mas vamos ler o 1 e o 2. Romanos 5, versículos 1 e 2. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem, de Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Já estamos firmes na graça. Você não vai precisar ter mais graça, você já está. É isso que ele está falando. Você já está estabelecido na graça, porque ela está dentro de você. Ai, como é que eu vou pensar? Agora você fica aí, ó. Já está saindo fumaça da cabeça. Como é que eu vou pegar essa graça? Ela já está aí. Então senta lá, Deus, a tua graça está em mim. É simples. A tua graça está em mim, porque o teu Espírito habita em mim. E em nome de Jesus agora, eu ordeno a esta situação que seja abençoada. Em nome de Jesus, situação, você está abençoada. E esse mal que está aí vai sair agora. Eu não aceito, porque eu tenho a graça. É isso, eu dei um exemplinho. Eu lacei a tua vida. Mas é por aí. Comanda. Comanda. Como se você fosse Deus. Você não é, mas Ele te deu a condição dele. Valeu? Amém. Como é que o guarda de trânsito faz aí? Ele está com um uniforme, que é do Detran. Mas ele não precisa chamar a maior autoridade do Detran para vir aqui parar um baita jamanta que está passando aqui na principal rua. Na hora do trânsito. Não, ele vai na frente, pula na frente, o caminhão parou. Ele é ousado na confiança da farda que ele veste, do título que ele recebeu de guarda de trânsito. Ele está com a autoridade do Detran para fazer isso. Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Alô? Ai, o caminhão passou. Ai, eu fiquei com medo, eu não sabia se podia, se era para chamar você. O caminhão saiu fazendo porcaria aí para a rua. Entendeu? Você é que vai comandar, você tem a autoridade de Cristo Jesus dentro de você. Aqui não, diabo. Você sai agora porque eu exerço a autoridade. Porque ele disse, eis que eu te dou. Não, um dia lá quando você crescer espiritualmente eu vou te dar autoridade. Foi isso que ele falou? Eis que eu te dou toda a autoridade sobre todo o poder do mal. E nenhum dano vai te causar. Isso quer dizer o que? Ele venceu. Usa a autoridade para essa situação que está atrapalhando a tua vida. Né? O diabo, ele vai querer vir, porque ele te afrontar. Você vai ver, você não vai ver nada. Você está derrotado, está escrito. Jesus falou isso que ele me deu. Não temas, Jesus falou. Eu estou contigo. Aonde que ele está comigo? No meu espírito, ele habita em mim. Gente, é o máximo.
faz a varredura. Usa a autoridade. É isso que ele está dizendo, tá? Então, a graça dentro de nós. A fé e a graça andam juntas. Você usa a fé que Jesus te deu quando você nasceu de novo. Ela é espírito, é do espírito. Ela e a graça juntos faz acontecer. É você que tem que exercer. Eu já dei exemplo. Você entendeu como que é que você tem que fazer? Você pode falar meio tímido no começo, porque será? Mas vai exercendo. Sabe? É como se você estivesse falando com você mesmo. Sei lá, é isso aí, você tem que falar. Não precisa plateia, não. É você sozinho, você vai falando. A qualquer hora. Tá lá penteando seu cabelo, se é que você tem na frente do espelho. Mas se não, sei lá, gente. Se não, você está abrindo a porta. Vai, você está abrindo a porta, você está confessando. Você está falando. Já está trazendo a graça. Deixando ela fluir. Você não precisa montar um altar. Filipenses 2:13. É muito mais simples do que você pensa. Tá valendo, né? É só exercer. Ah, mas tem uma pessoa chata no meu trabalho, quer pegar o meu lugar e diz que está fazendo coisa contra mim. Ai, pelo amor de Deus, ora para mim. Eu? Tá bom, então vamos, mas você é que tem que vencer essa situação. Você que tem que vencer, manda o diabo sair, abençoa aquela pessoa, amarra o diabo, confessa as bênçãos, você está liberando a unção. Bárbaro, né? Então, Filipenses 2, versículo, deixa-me ver, 13, olha só. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso é a graça dele. Ele, com a graça dele no seu coração, ele cria o querer. É o querer dele, porque agora não é mais o seu querer. Você tem que entender que quando você começa a andar no Espírito, o seu querer não é mais o seu, porque não é mais um querer carnal. Então é por isso que funciona a sua oração. O seu comando funciona, porque você está no querer de Deus. Você tem que entender isso. Você está fazendo o que Deus quer. Você vai ver que você vai começar a querer coisa que você nunca quis. Por isso que eu disse atrás que essa graça no nosso coração, ela nos dá um poder e uma confiança, uma condição no espírito para fazermos coisas com capacidade que nunca fizemos antes. É isso aí. É um querer que está dentro de você, que é sobrenatural, que não é seu. É isso que ele está falando. Então, Deus gera isso com a graça. Isso se chama graça de Deus. Eu sei muito bem o que é isso. Quando Deus me pôs para ir para os Estados Unidos, eu tive que ter isso muito forte em mim para eu ir lá e continuar indo. Para depois trazer o pastor dele aqui, tá? Então, na antiga aliança, Deus, ele não tinha condição. Ele falava para as pessoas fazerem as coisas, mas elas não conseguiam, porque elas não tinham o querer de Deus. E nós vimos elas errando uma vez atrás da outra, sempre, só errando, direto, não foi? Porque elas não tinham o querer de Deus, não tinha força. Aquele povo de Israel não tinha a força de Deus dentro deles, nem a capacidade para fazer o querer de Deus, que estava na lei. Não faz isso, faz isso. Vocês entendem a diferença? Hoje, Deus põe no seu coração o querer dele e você tem a graça, que te dá força e poder, que está dentro da graça, e te capacita para fazer aquilo. E você faz. Então é diferente. Eles falharam, mas nós não. Ele nos supre com a graça, para nós fazermos o que ele quer. Então você tem que andar na graça. Se você está na graça, ele está te suprindo, não falta nada. Quem está na graça, não falta nada. Se está faltando é porque não está na graça. Pensa nisso. Tá? Então, aqui diz que ele é que opera no nosso espírito, criando desejo dele no nosso coração. É com a graça, ele opera no nosso espírito o desejo dele no nosso coração.
Que é aí que nós sabemos qual é a perfeita e boa vontade de Deus para nós. É através da graça. Quanto mais você fica aí na presença dele, com a palavra, você vai conhecer esse querer. Aí você tem a capacidade para fazer o que ele te manda. E se você não está muito bom na capacidade, ora que ele te dá mais. Ora muito em línguas que ele te capacita. Ele te ensina a mexer com qualquer coisa. Ele te capacita mesmo. Orar muito em línguas, ele te capacita. Tá? Então aí você recebe revelação do conhecimento. Através da graça você recebe revelação. E é para isso que nós temos a graça. Para nós sermos capacitados, sabermos a vontade de Deus, o querer dele, termos o querer dele, porque já não é o meu querer, é o dele. É bárbaro isso, porque agora eu passo a ter o querer dele, eu faço o que ele quer, porque eu estou unida ao Espírito dele, tá? Então isso é a graça. E a graça, o que ela nos faz? Ela nos dá paz, todos aqueles itens, nos dá amor, nos dá bondade, fidelidade, domínio próprio, longanimidade, nos dá todos os itens dos frutos do Espírito que estão em Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Então, da graça, gente, flui direto a cura para qualquer doença do corpo. Por isso que nós temos que andar na graça. Pensa nisso, é bárbaro. Não é para ficar aceitando doença. É para odiar a doença, é para ter ódio da doença, é para ter nojo. Não, o cristão, ele vê uma doença, já fica tremendo. Já vai atrás de tudo que é coisa para ver se é curado. Se a graça está liberada em você, a cura sai de lá. Sintoma a gente recebe uma coisa, mas isso não é a doença, vai embora, acabou. Por quê? Porque flui a unção da graça, com a cura física, cura mental, que as pessoas precisam, porque vem direto do trono da graça. Onde está o trono da graça? Está no coração, no espírito. Vocês estão entendendo? Não é para ficar com uma cara de pessoa desvalida, sem graça, sem poder, a vida está horrível. É porque você está afundado no problema, você só vê isso. Você não tem prazer em Deus, você não tem alegria no Senhor, falta isso. É difícil ver cristão na alegria do Senhor. E tá aqui em Filipenses mesmo ele fala. Alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos no Senhor. Quer dizer, não é para você alegrar quando acontece uma coisa 2 minutos e depois você cai no marasma. Não, alegrai-vos, a sua visão tem que ser Jesus. Você está fora da visão de Jesus. Você está com a visão do mundo. Então a graça não flui. Um dia você está alegre, outro dia você está péssimo. Sabe? No outro dia você não tem paz, no outro dia você não tem nada, no outro dia você está fraco, você não está com nada. Então não é isso aí que eu estou pregando. Está fora, você tem que ter a força, a alegria, vem da graça. A graça é para isso. Já está no seu espírito, você que não quer usar. Não é que não sabe, não quer, uai, simplesmente quer andar nessa vidinha aí, medíocre de Satanás, quer andar nisso. Não quer se conhecer, não quer saber o que tem que mudar. Não, para andar na graça. É problema seu. Porque está aqui, está tudo aqui. Vai ser cobrado. Deus vai mostrar, ó, você não teve nada, eu ia te dar tudo isso. Mas você quis viver do seu jeito, aí você não tem nada. Vai ser isso que vai acontecer, tá? Então, vem pela fé. Esse fluir da cura que vem através da graça, vem pela fé. Eu creio e acabou, não interessa. Eu não vou aceitar, você tem que combater. Você tem autoridade sobre doença. Você quer ficar acamado? Você quer ficar o quê? Sem nada? Quer ficar doente? Quer usar aparelhos e coisas para você viver? Para quê? Porque você crê nisso. Você não crê no que Deus é, no que Ele fez, que Ele é a cura. Não é que Ele vai te curar, Ele é a cura. E você recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, tudo que vento que passa aí, você está com medo de doença. Mas nós já estamos vivendo as pestes. Cada dia é uma doença nova, diferente, eu conheço. Nenhum mal me atingirá, nenhuma doença chegará na minha casa, na minha vida, na minha família. Nada, está escrito. Porque aos seus anjos Ele mandou que me guarde, que me sustente.
O que a palavra de Deus faz na sua vida? Você só fica acreditando e falando aquilo. Você conhece a palavra, mas você não usa. Ela não está estabelecida na sua vida. Fala da boca para fora é diferente de quando ela é estabelecida na graça. Tá? Então, para prosperidade, é a mesma coisa. Ai, Deus aumenta, Deus aumenta, Deus aumenta. Deus não aumenta nada. A prosperidade está na mesma graça. Tudo está na graça. Se você souber andar na graça, você tem a prosperidade. Certo? Mas porque precisa mudar a mente. Tem gente que tem grana, tem coisa, mas vive com aquela mente pobre. A pessoa é pobre. Ela é pobre, ela nem sabe que ela tem. É ridículo, existe isso. Então é isso aí. Não sabe usufruir o que a graça de Deus é, que é a riqueza de Deus, que simplesmente está dentro de nós, já está no nosso espírito. Então faz isso através da graça de Deus, você vai receber revelação, você vai crescer espiritualmente e você vai mudar de vida. Então hoje eu ensinei sobre a graça. Em nome de Jesus, saiba usufruí-la, porque ela foi te dada imerecidamente em nome de Jesus. Vamos orar por esses pedidos agora, continuando orando em línguas. Senhor nosso Deus e Pai, eu te apresento agora todas esses pedidos que estão aqui, Senhor, nesses papéis, essas fotos, essas pessoas, e em nome de Jesus agora, que a tua unção que está no meu espírito seja liberada através da minha imposição de mãos. E eu confesso agora bênçãos para todas estas situações, mudança de vida, situações, problemas sejam resolvidos agora, em nome de Jesus, milagres acontecendo agora, ajustes nestas vidas acontecendo agora, eu digo em nome de Jesus, porque não há problema para Deus, não há, e o Senhor diz que tudo é possível àquele que crê, e nós cremos, Senhor, que agora o que é preciso ser feito está acontecendo para estas pessoas, em nome de Jesus. E eu te agradeço, ó Deus meu Pai, que a tua presença, que a tua unção está agora agindo no coração. Esses todos que vieram com um pedido no coração para suas vidas, os que estão em casa, que estão também elevando as suas necessidades a ti. Que todos estejam abençoados agora, eu digo em nome de Jesus, recebam agora o que cada um precisa para a sua vida financeira, ser abençoado agora, para a sua vida física, para a cura da sua enfermidade, ser curado agora, em nome de Jesus, porque você já foi curado pelas chagas de Jesus. Eu repreendo esse espírito de enfermidade que saia do seu corpo agora, em nome de Jesus, milagre esteja acontecendo aí, por todas as áreas, relacionamento familiar, que haja paz. Eu repreendo a ação de Satanás, desses espíritos malignos, trazendo confusão dentro da tua casa, que agora mesmo a paz reine em todos os corações nesse ambiente, em nome de Jesus, que os anjos de Deus estejam acampados aí na tua casa, em nome de Jesus. E agora nós oramos para o nosso país, ó Deus nosso Pai, mande anjos para o Brasil, Senhor, que eles venham abrir uma janela de luz, do norte a sul, de leste a oeste, para que o evangelho seja pregado aqui nessa terra, para que essa potestade maligna que opera em cima do nosso país, que saia daqui agora, que abra uma janela de luz, que haja uma mudança de vida aqui, uma mudança, Senhor, de governo aqui, Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que virá, o seu poder será liberado aqui para o Brasil, porque você disse, se vocês orarem, a terra será sarada, em nome de Jesus, que saia esse mal que está aqui na terra brasileira, saia agora essa corrupção, essa malignidade que opera nessas pessoas, soma agora, em nome de Jesus, e que venha, Senhor, a renovação para a nossa terra, em nome de Jesus. E agora nós oramos para Israel, nós pedimos e clamamos paz para Israel, ó Pai, em nome de Jesus, por todos os soldados que estão nas fronteiras guerreando, Senhor, que eles sejam protegidos, que os anjos estejam lá acampados, protegendo todos esses soldados, Senhor, que haja paz para todo o Oriente Médio, para todos os árabes, todos os países árabes, Senhor, que haja conversão em massa, em nome de Jesus. E agora eu clamo teu sangue, Jesus, sobre todos os lares de todos aqui presentes, para que sejam protegidos, abençoados,
contra todas as catástrofes climáticas, que não haja mal algum, invasão alguma maligna em nenhum lar de todos que estamos aqui reunidos, em nome de Jesus. Eu clamo sangue de Jesus para as escolas, aonde os filhos estudam, os netos, aonde pessoas de casa trabalham, que haja proteção nessas escolas, e repreendo agora a ação maligna com terroristas dentro dessas escolas. Em nome de Jesus, seja paralisado esse espírito maligno. Agora, eu digo em nome de Jesus. E eu oro, eu clamo teu sangue, ó Jesus, sobre todo o local de trabalho, onde cada um trabalha, para que haja proteção, a tua guarda, que eu repreendo agora esse espírito maligno que vem sobre todos os que trabalham no mesmo local, que não haja nenhum mal que venha adentrar dentro desse ambiente de trabalho. E eu paraliso esse espírito maligno que quer trazer confusão dentro do local de trabalho, mas que haja segurança e paz para todos. E nós que estamos aqui debaixo da tua guarda, da tua proteção nesse local, ó Deus nosso Pai, com o sangue de Jesus, que essa unção que está aqui invada todo esse centro comercial, que haja paz aqui dentro, que haja segurança, proteção para todos e que haja salvação para todos que entram nesse local, todos que trabalham aqui, que tenham os seus negócios. Senhor, que seja um local abençoado e protegido, em nome de Jesus. Por isso agora, Deus nosso Pai, nós aqui como os teus filhos, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja todos dizem amém. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus abençoe o seu final de sábado, guarde a sua vida e até o próximo culto, que vai ser de poder. Em nome de Jesus, obrigado por ter estado aqui comigo. Amém?